Você, pai e mãe ou futuros pais, acompanhe essas matérias e entrevistas com muitas dicas e curiosidades. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Na edição de hoje vamos falar sobre comportamento da criança. Acompanhe agora. Cada vez mais conectado, a educação dos filhos tem apresentado novos desafios para os pais e também para as escolas. Para entender melhor o universo infantil, conversamos com uma psicóloga. Doutora Roberta, as crianças elas estão suscetíveis a uma série de transtornos, né? Os pais eles devem estar atentos a quais sinais para que este diagnóstico seja precoce? Então, Carol, geralmente isso acontece, o primeiro sinal acontece dentro da escola. Quando a criança começa a trazer algum comportamento de agressão, de timidez ou mesmo dificuldade escolar. E a partir daí a escola muitas vezes vai chamar os pais, né, para dar esse alerta. O alerta sendo dado, os pais começam a tentar perceber algo em casa, né? Nem sempre é aceito esse alerta. Então é o momento de começar a perceber o que essa criança, o quanto essa criança está sofrendo com essa dificuldade que ela está apresentando, né? Às vezes em casa, por ela estar num ambiente protegido, esses sintomas não aparecem tanto, mas quando ela é exposta ao meio social, né, de produção, de intelecto, de comportamento, começam a aparecer alguns sintomas onde todos têm que perceber e ajudar a criança. Um dos transtornos mais conhecidos é o TDAH. Quais são os principais sintomas? Então, Carol, a gente tem que observar principalmente a questão da hiperatividade, impulsividade e desatenção. A gente vê a hiperatividade mais nos meninos e a desatenção mais nas meninas, né? E essa hiperatividade, ela não é só física, a hiperatividade é mental. Então, no consultório eu escuto muito assim: Roberta, a minha cabeça não para, eu tenho 1000 ideias, 1000 pensamentos. Então, às vezes a professora está lá explicando, dando uma aula, e a criança vê a borrachinha cheirosa lá que caiu do chão da amiga, e a partir daquela borracha ela imagina mais 1 milhão de coisas, desfoca, né? E para voltar o raciocínio, ele é devagar, né? Então, é aquela criança que você precisa chamar a atenção o tempo todo. Ela tem uma dificuldade de desfocar naquilo que para ela é chato, né? Ela percebe assim quantas coisas ela dá conta de fazer e quantas ela não dá conta. A gente precisa ajudar ela a perceber isso. E o que acontece muitas vezes? Essa criança passa a ser desvalorizada, né? Não é por falta de potencial, né? Por falta de QI, de potencial, é por falta de atenção mesmo. E aí onde a gente vai entrar, a família vai entrar, a escola vai entrar, o profissional que vai ajudar essa criança vai entrar para ajudar, principalmente a desenvolver talentos. As crianças têm talentos. E qual que é o tratamento, então, para o transtorno de déficit de atenção? O tratamento é um tratamento multidisciplinar, né, que a gente chama, onde a gente vai incluir a criança a aprender a se organizar, ela precisa aprender a gostar de se organizar, a gostar de estudar, a entender que ela tem qualidades, que ela tem aptidões, que ela pode desenvolver muitas coisas legais. Um exemplo: uma criança com déficit de atenção, então ela foi fazer um curso de culinária.
E lá ela se desenvolveu super bem e aí começou em casa a ajudar a mãe a fazer algumas coisas. O potencial dela, a autoestima dela aumentou tanto que isso refletiu no desenvolvimento, né, da escola, na relação com os amigos. Ela estava com a autoestima muito baixa, porque na verdade ela não acreditava que ela dava conta das coisas, né? Então, o tratamento é a escola observar, a família entender e aceitar. Na verdade, os nossos filhos, todos eles têm potenciais e muitas vezes muito mais potencial do que a gente imagina, né? Então, essa credibilidade afetiva dos pais é extremamente importante para que realmente a criança ela não deixe de acreditar nela, né? Então, eu estou falando que esse é o maior tratamento afetivo. Mas aí tem o tratamento realmente de profissionais, às vezes precisa de um fono, de um psiquiatra, muitas vezes tem que entrar com uso de medicação para ajudar. E uma das maiores dificuldades dos pais é a questão da falta de tempo, né? Como que eles podem cuidar disso para não delegar somente para as escolas essa responsabilidade de cuidar dos filhos? Hoje, né, a gente fala muito em qualidade desse tempo, né? Muitas vezes os pais, a gente chega cansado em casa, de um dia, de uma semana, né? E aquelas crianças estão em casa esperando algo novo, algo diferente, uma atenção, um momento de família, né? Então, uma das coisas que eu gosto de dar dica para as famílias, tira um tempinho. Faz o jogo da colher, né? O jogo da colher é que só pode falar quem está com a colher na mão. Então, escutar as crianças contando aquelas histórias que muitas vezes a gente não tem muita paciência de ouvir. Mas naquele momento, se toda a família tiver esse tempo, né? Um jogo que é muito gostoso. Uno é um jogo simples, que a criança pequena e o adulto joga e é divertido. Fazer um jogo em família, né? Ter esse momento de olhar o caderno, olhar o material, né? Ensinar a criança a limpar a mochilinha, a organizar suas coisas, tirar esse tempo. Gente, não tem prevenção de tantos outros transtornos na vida adulta, né? Então, a família precisa ter um jogo de cintura e organizar a sua vida, porque se a gente coloca filho no mundo é porque a gente quer dar amor, né? A tecnologia está bastante presente cada vez mais na vida das crianças. Como os pais eles podem colocar e impor um limite? Então, eu acho que a gente impõe isso desde pequenininhos, né? Esses dias eu estava num restaurante, uma criança de 1 aninho mexendo no celular, clicando em tudo, enquanto os pais davam conta de conversar e, né, tomar um chopinho, estavam bem tranquilos porque a criança estava ocupada, né? Então, assim, ali começa o limite. Eu não posso dar a tecnologia para o meu filho, né, para que eu ganhe espaço nas minhas coisas, né? Isso é muito fácil. Então, essa tecnologia ela precisa ser dada desde pequenininho com horários, com tempo. Tem o tempo do computador, tem o tempo do videogame, tem o tempo do celular. Não vou dar o celular e deixar o celular. Com 5 anos eu dou o celular pro meu filho, já com internet e tudo. Não, eu vou, né? Tem uma idade, tem uma menininha que eu atendo que ela fala: eu não vejo a hora de fazer 11 anos que eu vou ganhar um celular. Não, acho que é 12. 12 anos que eu vou ganhar um celular. Então ela tem um limite, ela só pode ganhar celular com 12 anos. O que vai ter nesse celular dela? As regras que os pais colocam, mas os outros têm, não importa. Né? O que a gente pode fazer com o nosso filho é realmente dar esse limite, porque falta estímulo em outras coisas, né? Então a criança vai de 2 às 3 fazer tarefa, às 3 horas ela vai para aula de judô, das 5 às 7 está liberada para mexer no computador, jogar videogame, interagir socialmente nas redes sociais, enfim, tem que ter um limite, porque senão muitas vezes a gente observa isso, né? A internet, o acesso a tudo isso se torna realmente um time para os pais, né? Meu filho está ali, eu vou viajar, vou levar o iPad, eu vou colocar aquele videozinho de filminho, né? Tudo. Mas eu posso contar quantas vaquinhas tem na estrada, quantos carros de cor branca passam, né, por nós. Tem tantas brincadeiras legais que eu fazia na minha época, que são super divertidas. A gente sobreviveu sem tudo isso, né? Eles também vão sobreviver.
E a questão também, tem alguns pais que colocam muitas atividades para os filhos. Isso é positivo para a criança ou essa criança ela precisa ter um tempo livre para ela também? A criança tem que ter um tempo para o quarto dela, para os brinquedos dela, para acordar em casa, para estar em casa. As atividades físicas são extremamente importantes, né? Principalmente na criança com TDAH. A criança ansiosa, ajuda muito, né, nessa coisa do equilíbrio. Então, só que a gente não pode sobrecarregar. Quando a criança chega exausta em casa, é porque a gente está sobrecarregando, né? Quando a criança começa a ficar mal-humorada, inquieta, eu não quero ir nessa aula, não quero... Tem alguma coisa... A gente precisa ouvir essa inquietação, esse cansaço, porque sobrecarregar a criança não vai ajudá-la no desenvolvimento, né? A criança vai também ajudando a gente a perceber esse limite, né? Quanto mais atividades, mais inteligente ela vai ser, ou mais sucesso, isso não tem medida, não é por aí o caminho, né? Quais são as dicas finais, então, que você deixa para os pais e também para as crianças? Para os pais, a gente sempre ter uma dosagem desse amor, né, que a gente nasce, e desse limite que a gente precisa ponderar para que nossos filhos possam realmente crescer com aptidões, com autoestima, com alegria, com bem-estar, porque a depressão está aí, né? É uma doença do século, as pessoas realmente têm muita dificuldade hoje de se relacionar, a gente vê as fobias sociais e tudo isso vem, né, gerado dessa questão da falta de afetividade, da falta de cuidado, né? Então, se a gente tem nossos filhos aí, que a gente possa cuidar com bastante atenção para que eles possam crescer felizes. E para as crianças, né, que realmente possam cuidar muito de ser feliz, de ter bons amigos, né, de poder interagir. E que as crianças que têm dificuldade, né, em se relacionar, têm timidez, ou têm um TDAH, ou têm qualquer outra coisa que incomode, que peçam ajuda, porque para tudo isso tem solução. A seguir, você quer saber quais os brinquedos que ajudam na memorização e educação para as crianças? Veja só! Fugindo da linha de brinquedos comerciais, com personagens de desenhos animados, os brinquedos educativos promovem um resgate de brincadeiras infantis que convidam os pais a entrarem na brincadeira. São brinquedos, a maioria feitos de madeira, que trabalham coordenação motora, auxiliam no processo de alfabetização e estimulam o raciocínio lógico. Veja só, o foco dos brinquedos para bebês de 1 a 2 anos de idade. Bom, tem algumas crianças que ainda com 1 ano trabalham muito a fase oral, então a gente ainda tem alguns mordedores, linha mais de manipulação, uma linha para coordenação motora ampla, geralmente de 1 a 2 anos começa-se já a trabalhar a parte de coordenação motora ampla da criança, onde ela vai passando um brinquedo por um fio, ou vai treinando o encaixe de peças maiores dentro de menores, então mais essa linha de manipulação. E às vezes, se a criança ainda está nessa fase oral, alguns brinquedos ainda de mordedores, coisas afim, né? E para as crianças de 3 anos, existe alguma diferença para os brinquedos? Em crianças e bebês de 1 a 2 anos de idade para os de 3? Sim, na fase de 3 anos já começa uma fase mais lúdica, né? Onde a criança já começa a criar personagens, a inventar as próprias histórias. Então, começa a ser interessante brinquedos para meninas, principalmente, a fase dos carrinhos, os brinquedos como fantoches, construção de casinhas, peças articuláveis, onde a criança consiga manipular e criar seu próprio brinquedo. Então, normalmente de 3 a 4 anos é essa linha de mais lúdica, né? A partir de 4 anos permanece ainda a fase lúdica e já começa a parte de coordenação motora mais fina, onde a criança começa a manusear brinquedos com um pouco mais de habilidade. E é a partir dos 4 anos que a criança ela começa a se interessar mais pela música? Existem brinquedos que incentivam isso? Sim, existem brinquedos de musicalização, né? Algumas crianças até antes da fase de 4 anos já têm interesse pela música. As escolas vêm trabalhando muito essa questão de musicalização já desde o berçário.
e início nos primeiros anos. Então, normalmente a criança, a partir de 4 anos, já tem essa fase de musicalização um pouco mais desenvolvida, né? Já tem essa preferência por tambores, por xilofones, onde ele consegue já criar o próprio som. E para crianças com deficiência, existe algum jogo específico para elas? Sim, nós trabalhamos com uma linha de brinquedos para crianças com deficiência auditiva, com deficiência visual. São brinquedos mais específicos, onde se ensina libras, ensina leitura em braille, alguns brinquedos táteis principalmente, né, para que a criança que tem essa dificuldade visual consiga também brincar inserida no meio de outras crianças. E depois a parte de crianças também com deficiência motora ou uma parte de deficiência mental também consiga essa parte de concentração, de visualização, memorização também. A gente tem uma linha bem diferenciada para diversas etapas de aprendizado. E em sua opinião, qual que é o melhor brinquedo para crianças a partir dos 8 anos? Normalmente, a partir de 8 anos, ainda brinca-se muito com essa linha de alfabetização. Tem crianças que ainda trabalham bastante essa questão das letras, dos números. Inicia-se a parte dos jogos, né? Jogos mais elaborados, né? Jogos de estratégia, jogos de percurso com um objetivo mais avançado. A gente tem uma linha inicial de robótica, que também faz bastante sucesso com as crianças na cidade. Os brinquedos são próprios para crianças de 1 a 2 anos, né? Existem crianças com 3, 4 anos que ainda gostam de brincar. É uma linha de coordenação motora mais ampla, onde a criança vai passando as pecinhas pelo fio e vai trabalhando também a questão de cores, de formas geométricas, né? Como vocês podem ver, elas têm várias cores diferentes. Esse aqui já é um brinquedo que mistura a situação da coordenação motora ampla com o encaixe de formas. Então a criança já teria aqui encaixando, que é nessa fase, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, que gostam dessa fase de encaixe de pinos. Esse aqui também, onde a criança pode encaixar o pininho tanto na vertical quanto na horizontal. É uma linha que desenvolve muito essa habilidade motora da criança nas primeiras idades. Para crianças a partir de 3 a 4 anos, a gente trabalha com a linha, principalmente para as meninas, a linha de casinhas de boneca, onde a criança vai construir o seu ambiente real, geralmente, né? Elas acabam construindo o que vivenciam em casa, o que vivenciam na escola, com os amiguinhos. Então, vai trabalhar a questão da brincadeira de boneca efetivamente, né? Os bonequinhos geralmente representando um personagem que é do convívio da própria criança. Existem vários modelos de casinha, várias situações. Tem também as casinhas para meninos, né, que já são mais específicas para que os meninos construam o seu mundo, né, as casinhas de árvore, fazendinha, que daí já trabalha essa questão mais pessoal dos meninos. Depois a gente tem a linha de quebra-cabeças. Esse aqui é um quebra-cabeça um pouco diferente. A criança tem que encaixar os bichinhos no tabuleiro e também pode brincar com os bichinhos isoladamente, trabalhando com encaixe, com equilíbrio. Então, trabalhando de forma lúdica também, né, onde ele vai construindo também as suas histórias e suas invenções com os bichinhos. Depois a gente tem uma outra linha mais específica para crianças com déficit de atenção ou para que se trabalhe essa parte de concentração, de paciência. Então esse daqui é um brinquedo que chama Creativo Look, ele trabalha cada página do livro, ele trabalha uma situação diferente. Então aqui cada página temos uma pergunta, aqui pergunta qual o menor. Então dentre essas 3 imagens a criança tem que visualizar qual a menor. Então, nesse caso, o número 1, ela tem a estrela amarela. Então, ela vai posicionar o número 1 na estrelinha amarela na imagem de baixo. Aqui no número 2, a flor azul é a menor. Então, ela busca a flor azul na imagem de baixo. No número 3, a lua vermelha. Ela traz o número 3 até a lua vermelha na imagem de baixo. A flor vermelha é a menor. Aqui no 5, a estrela vermelha é a menor, eu posiciono o 5. No 6, a velinha vermelha. 7, a lua azul. No 8, a vela azul. No 9, a estrela azul. 10, a velinha amarela. No 11, o menor é a flor amarela.
e no 12 a lua amarela é menor. Quando ela termina e completa todos os números, ela fecha o brinquedo e vira. Quando ela vira, ela tem que estar com a mesma composição que está mostrada no livro. Se ela fez corretamente, tem o mesmo desenho, tá ok. Se ela se distraiu no decorrer da brincadeira e posicionou alguma peça no lugar errado, esse desenho não fica completo. Esse brinquedo incentiva a parte de paciência, de memorização, de concentração, normalmente para a criança que ela comece e termine a brincadeira, não desista no meio do caminho, né? Então isso estimula que a criança chegue num objetivo que é o desenho final. Esse daqui é um jogo de tabuleiro, é um jogo diferenciado, ele chama Off-Board. Ele foi baseado numa luta de sumô, é um jogo especificamente de estratégia, onde cada jogador, na sua vez, empurra uma fileira de bolinhas. O objetivo do jogo é que eu consiga tirar o meu adversário do tabuleiro, né? Logicamente cada um na sua vez vai jogando, até que eu consiga tirar o adversário do tabuleiro. Quando eu tiro a peça do meu adversário, aqui tem a soma das pontuações, né? Então no caso aqui o time amarelo fez 3 pontos. Quando soma-se 6 pontos, o primeiro jogador que somar 6 pontos ganha o jogo. Então esse trabalha muito a questão de estratégia, de visão geral de jogo. Já tem, para crianças acima de 10 anos, essa linha de robótica, ela é muito boa, que trabalha toda uma questão de montagem, interpretação de projeto. Então vem todo o projeto, né? Algumas linhas são motorizadas, como esse daqui, que é um guindaste. Então a criança monta todos os circuitos, né? Começa toda essa concepção de funcionamento de polias, de roldanas, essa questão de peso também. A criança vem, depois pode colocar carrinho, pode colocar outros brinquedos e completar a brincadeira com uma linha robótica. Faremos agora um rápido intervalo e a seguir você acompanha dicas e os benefícios de ensinar a criança a pedalar desde pequeno. Só alguns segundos já estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Você se lembra de sua primeira bicicleta? Está por dentro dos benefícios que ela traz para as crianças? Acompanhe a matéria de hoje. Desde muito cedo, as crianças têm uma atração especial por bicicletas. No programa de hoje, você vai ficar por dentro da importância dessa atividade para elas e por que você precisa incentivar o seu filho. Acompanhe! Qual é o tamanho indicado para cada faixa de idade? A partir de 1 ano e meio, a criança já pode andar de bicicleta com o tamanho aro 12. Entre 3 a 6 anos pode ser usada a aro 16, que a maioria dos modelos vem acoplado com rodinhas laterais. E depois dos 6 aos 10 anos a aro 20 e depois ainda temos a aro 24, antes do tamanho adulto para as crianças. E como que funcionam as marchas da bicicleta para crianças? As marchas geralmente vêm a partir da aro 20 para as bicicletas infantis, porque há uma dificuldade de colocar rodinhas laterais quando a bicicleta tem marcha, né? Então é a partir da aro 20. E ela tem um funcionamento simples, geralmente tem 7 marchas só, porque as crianças, né, têm que começar aprendendo do modo mais fácil. E depois da aro 24, que geralmente daí já são 21 marchas, né? Daí a criança aprende a trocar primeiro as 7 do lado direito, que são as marchas traseiras, e depois com as 3 marchas dianteiras, que são as do lado esquerdo. Essa aqui é a bicicleta Wanda, e ela é uma bicicleta feita toda em alumínio, ela é aro 12,
e é uma bicicleta feita para que a criança não utilize rodinhas laterais, tá? Você pode ver que ela não tem as rodas laterais e ela também não tem o sistema de pé de vela. A criança começa a andar com essa bicicleta a partir de 1 ano e meio e ela, através que ela não tem o pé de vela para colocar o pezinho, ela vai colocar o pé no chão. Então ela vai aprender a ter um equilíbrio com essa bicicleta, né? Então na internet tem vídeos mostrando as crianças o que elas conseguem fazer, a rapidez que elas aprendem a andar de bicicleta com esse modelo de bicicleta, por não ter que se preocupar em pedalar e ainda ter o equilíbrio, né? Quais são os benefícios de andar de bicicleta desde pequeno? Nossa, são enormes. Desde aumento da autoestima, porque a criança que sabe andar de bicicleta, em relação aos amiguinhos que não sabem ainda, a gente nota assim como elas ficam mais autoconfiantes, né? Sem contar a parte motora, né? Desenvolve muito. Então a criança, além de ter o ganho emocional, tem o ganho físico e geralmente uma criança ciclista é um adulto ciclista. Então aí vale o incentivo dos pais a terem assim paciência de fazerem os seus filhos aprenderem a usar a bicicleta para que no futuro ela seja uma pessoa que faça atividade física, né? Quais são os acessórios e equipamentos que podem ajudar a criança a andar de bicicleta? Olha, existem vários acessórios. O principal seria o capacete, porque vai dar segurança à criança para que ela, se eventual queda, ela não machuque, né, a cabeça. E também o cotoveleira e joelheira, mas isso seria mais pontual, né? Qual é a melhor maneira para limpar a bicicleta? A maneira mais fácil de limpar a bicicleta nem sempre é a maneira mais correta. Eu vejo muitas pessoas usando lava-jato, mangueira com pressão, e isso não é o correto para a bicicleta. O correto é você pode até ensaboar a bicicleta e passar uma mangueira sem jato, ou mesmo um baldinho com esponjinha e paninho para limpar a bicicleta, sem danificar, né? E como fazer a manutenção? Então, a manutenção da bicicleta, no caso a infantil que a gente está falando, não é uma manutenção difícil. Você tem que sempre estar verificando freios, as rodas, questão de aperto para ver se elas estão firmes e ajustando também o sistema de peças, assim, mas é uma manutenção bem fácil de fazer, tem muitas pessoas que até fazem em casa. Olha, a dica final é que você tire o tempo para pegar o seu filho, levar, ensinar a andar de bicicleta. Quando eu estiver na idade ali de 5 anos, já tente tirar a rodinha lateral, né? Geralmente o pessoal puxa a rodinha, levanta para a bicicleta ficar com certo equilíbrio e que invista esse tempo no seu filho, que vai ter só benefício para ele no futuro. O incentivo desde muito novo é fundamental. Além de ser uma das atividades ao ar livre preferida por elas, a prática ajuda a desenvolver o equilíbrio, estimula a coordenação motora e melhora a condição pulmonar e muscular, sem falar da diversão e integração com a família. Agora você sabe como se divertir com seus filhos de maneira saudável e sem pôr em risco a segurança da sua família. Quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje e quero também desejar um feliz Dia das Crianças. Espero você no domingo que vem às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos.